Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 163 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa atração com as presenças de Gabriel Carvalho e JP Nascimento. Na produção, Pedro Prado, mais uma vez presente no comando com a gente. Estamos aqui esperando que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem para mais uma edição do nosso podcast. Antes de tudo, aquele abraço aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockcast e aí vocês migrem para o feed dos nossos parceiros e aí vocês escutem o que vocês preferirem. Tem samba, política, futebol, história. Não percam. A gente indica sempre aqui a Central 3. São os grandes especialistas no ramo de podcasts. Hoje a gente vai falar dos segundões, né, das principais equipes da Fórmula 1 2022. Podemos cravar hoje que Carlos Sainz é o segundo piloto da Ferrari, bem como Sérgio Pérez é escudeiro de Max Verstappen na Red Bull, vai ser para sempre no caso dele. O problema é que o GP da Bélgica foi muito pesado para os dois, né? Ainda que tenham ido ao pódio, o negócio não ficou bom para eles. Ambos perderam de um Verstappen que largou em 14º, e que não precisou nem de 20 voltas para passar a dupla de segundões. E aí teve o sábado, né, ainda como uma espécie de bônus. Chegamos a chamar de talvez a primeira fila mais feia de todos os tempos, já que o Sainz fez uma pole depois de uma volta toda errática, e o Pérez conseguiu perder a pole para essa volta. E ainda tomou 7 décimos do Verstappen, que estava punido por troca de motor. Vamos começar falando da corrida da Bélgica em si. Gabo, vou começar com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o senhor está? E me diga, o que achou de Carlos Sainz no fim de semana belga? Eu acho que, claro, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabo. Bom dia, boa tarde, boa noite, JP, Prado na produção e todos os nossos Paddockcasters. Eu acho que o Carlos Sainz é meio inocente, né, em toda essa situação, porque acho que a Ferrari não tinha ritmo para competir com a Red Bull nesse fim de semana, mesmo que o Sainz estivesse largando de primeiro e o Verstappen de 14º. Eu acho que também a Ferrari não ajudou muito na estratégia dele ao jogá-lo de volta, depois do primeiro pit stop, jogá-lo de volta no tráfego, né? Então eu acho que o Sainz em si, ele sai ainda mais ou menos ok, porque ainda tem o seu pingo de inocência em toda essa história. Eu acho que realmente não dava para a Ferrari competir esse fim de semana com a Mercedes, com a Red Bull, e acho que pelo menos ele conseguiu salvar um terceiro lugar ali, impediu que, quem sabe, o Russell chegasse nesse pódio. Acho que ele fez a parte dele, acho que dos segundões, ele quem sai com, não vou dizer positivo, mas minimamente ok. Fala, JP, como o senhor está? Bom dia para você. E já responda, você gostou também? Gostou não sei se o Gabo gostou, mas foi minimamente ok. Você também achou que Carlos Sainz foi minimamente ok no fim de semana? Bom, boa tarde, Gabo, Pedro Prado está na produção aqui com a gente. O pessoal que está ouvindo o nosso podcast, principalmente. Minha opinião vai basicamente na linha do que o Gabo disse, acho que não tem muito como fugir disso. Eu acho que o Sainz fez o possível, né, ali com o conjunto da Ferrari, não tinha como oferecer resistência ao Verstappen. Eu nem digo aqui ao Pérez, porque a gente ainda vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas o conjunto da Red Bull estava realmente num patamar só dele ali em Spa, e acho que o Sainz realmente não tinha muito mais o que fazer além desse terceiro lugar, além de ficar ciente de que em algum momento ele ia ser ultrapassado pelas duas Red Bull, que tinham um ritmo muito superior, e que ele precisaria se contentar com esse segundo lugar, com esse terceiro lugar. Acho que ele ficou próximo ali aos 9 segundos atrás do Pérez. Acho que é uma diferença grande, né? Uma diferença que acaba chamando a atenção, mas acho que ela se traduz muito mais na diferença entre os dois conjuntos, Ferrari e Red Bull, em Spa, do que propriamente ao rendimento do Carlos Sainz. Muito bem. Gabo, agora acho que é um pouco mais espinhoso. Você falou que o Sainz foi minimamente ok, do segundo dois foi o que saiu menos chamuscado, né? E o Pérez? Simplesmente o Pérez acabou indicado para o nosso prêmio Guiomar Aguiar, né? Que a segunda edição do briefing de domingo coloca os 4 piores pilotos da corrida para o público votar, e o Pérez acabou sendo indicado, mesmo chegando em segundo. Que tal?
É aquilo, né? Se você leva uma paulada na cabeça na sexta-feira, entra em coma e sai dele na segunda e olha que o Pérez terminou em segundo, você acha que tá tudo bem, né? Que faz sentido para o piloto que ele é e tudo mais, mas foi uma performance muito abaixo. Acho que não só para ele perder do Verstappen, eu acho que eventualmente assim, o Verstappen é melhor piloto e assim nem precisaria de uma ordem de equipe da Red Bull para o Verstappen passar o Pérez na Bélgica, mas o tanto que ele ficou atrás, né? O tanto que ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Verstappen mesmo tendo um carro igual, né? E assim, se ele chegasse 5, 6, 7 segundos atrás, até 9, acho que dá para dizer que seria um desempenho aceitável, porque acho que traduz o que é o nível de cada piloto, né? Mas 17 segundos atrás é simplesmente surreal. Era o tipo de corrida que o Pérez poderia ter feito desde o início, ele já se firmado desde o início, desde a largada, aberto uma vantagem, para ele se tornar inalcançável para o Verstappen, né? Porque acho que, por exemplo, se tivesse uma situação onde o Verstappen não conseguisse ultrapassar o Pérez, acho que a Red Bull não ia tentar interferir no resultado da corrida, até porque, enfim, a vantagem do Verstappen para o Leclerc é ínfima, né? É infinita. Então, não tem muito motivo para você ter uma ordem de equipe a esse ponto do campeonato, dada a situação. Mas o Pérez ele não colaborou em nada, ele fez uma corrida muito ruim, né, em termos de ritmo, e ele só chegou em segundo por causa do carro, né? Se fosse um cenário onde todos tivessem carros parecidos, eu não sei o que seria o Pérez esse fim de semana. Né? O cara tinha o melhor carro do grid e na largada ele caiu para sexto, basicamente. Enfim, um desempenho bem ruim. Acho que poucas vezes a gente viu alguém que chegou em segundo e teve um desempenho tão bizarro de abaixo como foi o Pérez esse fim de semana. E acho que isso vale para a corrida e para a classificação, porque o Pérez acabou em segundo com as punições, especialmente do Verstappen, e também fez uma volta horrível. JP, que tal o desempenho do Pérez? O Gabo já detalhou bem a situação, mas eu acho muito impactante você, com o mesmo carro que o seu companheiro, largar 12 posições na frente e um terço de corrida você já está atrás. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar é que eu acho que o Pérez não entendeu que esse GP da Bélgica era uma oportunidade de ouro para ele, de poucas que ele tem na temporada, de largar muito à frente do Verstappen, com um carro muito melhor do que os outros. Enfim, a possibilidade dele vencer uma corrida, de fato, né? Porque ele sabe que largando ao lado do Verstappen, se os dois estiverem nas mesmas condições, a tendência é que o Verstappen sobre em relação a ele. É isso que a gente espera. Então, como você disse, para mim, a classificação já deu o tom do que seria o Pérez dali para frente, porque para mim, ele tinha que chegar ali com a faca nos dentes. Aquela classificação deveria ser dele e o Sainz nem faz uma última volta tão boa assim. Né? Ainda teve uma reclamação de que tinha um carro na frente dele na última tentativa, mas realmente não justifica, porque não foi algo que atrapalhou nesse nível. E cara, convenhamos, em um final de semana tão ruim, um piloto que chegou 9 segundos atrás de uma Ferrari na segunda colocação, é porque ele tinha um foguete na mão e a classificação dele deveria ter sido muito melhor do que foi. Então, o meu pensamento vai muito por aí, de que o Pérez deveria ter encarado esse GP da Bélgica com uma oportunidade de ouro mesmo na temporada, com uma que ele não teve antes, né? O Verstappen largando em 15º, depois ele acabou ganhando as posições ali da AlphaTauri, que acabou saindo dos boxes, mas o Verstappen largando mais de 10 posições atrás, né? E ele é exatamente o que o Gabo falou. Ali era cravar a pole, sair e abrir distância para os carros de trás de uma maneira em que obrigasse a Red Bull a dar uma ordem de equipe para o Verstappen tomar a posição, coisa que eu acho que não ia acontecer. Porque a diferença na liderança é muito forte, é muito boa. O Leclerc não estava conseguindo fazer a recuperação que se esperava, né, ali na Ferrari. Ainda teve toda aquela complicação do início da corrida, né, em que ele precisou trocar o pneu, porque o Verstappen tirou o adesivo do capacete. Então, a situação era muito tranquila e, enfim, o Pérez foi uma atuação ridícula. Assim. Acho que a palavra que eu mais pensei foi ridícula, porque ele tinha um foguete, ele tinha um carro muito rápido, e ele acaba muito atrás do Verstappen. É uma coisa... São quase 18 segundos, é vergonhoso. Então, difícil saber também como a Red Bull encarou esse desempenho, né? Porque por mais que tenha sido um segundo lugar, mais uma dobradinha, ficou claro que dependendo do circuito, dependendo do momento, não dá para contar com ele. Pois é. A Red Bull não parece ter aceitado muito bem essa atuação do Pérez de novo, mas tá renovado e a gente sabe que a Red Bull gosta de rasgar contratos, mas eu acho que vai ser um pouco difícil rebaixarem o Pérez para a AlphaTauri. Eu acho que não vai ser o caso. O Gabo, o fato do Verstappen e do Leclerc
estarem punidos no GP da Bélgica. Naturalmente, aquilo jogou mais pressão em cima de Sainz e Pérez, porque a pole estava entre eles e, teoricamente, a vitória também estaria, né? Não foi o que aconteceu. Você acha que isso foi um fator para que eles rendessem tão menos, assim? Você falou que achou que o Sainz nem foi tão mal assim, mas você acha que a pressão atuou aí, principalmente no caso do Pérez? Eu acho que sim, porque é um contexto, assim, se a gente pensar no caso do Pérez, né, por mais que o Pérez hoje, na Red Bull, ele seja um piloto que ele tenha um carro competitivo, um carro para brigar por vitórias e já tenha vencido algumas corridas aqui e ali, a gente nunca indica o Pérez como um grande favorito a qualquer coisa, né? E até das vitórias que o Pérez teve na Red Bull, né, as duas foram corridas assim que a gente não acordou pensando que o Pérez seria um fator vencedor, é que as coisas simplesmente aconteceram, né? Então não foi a pressão talvez foi por vencer foi uma pressão que foi construída ao longo da prova. E aí foi diferente, era uma pressão que era desde a largada de esperar que o Pérez fosse vencer e de esperar que talvez o Sainz fosse vencer, né? O Sainz, novamente, acho que não tinha nenhum contexto que o Sainz poderia vencer no domingo, então ele ainda é isento um pouco dessa matemática. Mas o Pérez, justamente aquilo, a expectativa do Verstappen tá largando lá atrás, então ele que era meio que a bola da vez ali, né? E das vitórias que o Pérez teve, foram duas onde ele não acordou necessariamente sendo o grande favorito a vencer, né? Não que no domingo ele também fosse, né? Acho que a gente ainda considerava o Verstappen favorito mesmo ele saindo de 14º, mas quem estava talvez nas melhores condições, juntando carro e posição de pista, era ele, né? Então, acho que isso pode sim ter contribuído para o desempenho dele ter sido abaixo. JP, a mesma pergunta para você, mas eu vou adicionar mais um ponto. Desde que, não vou falar a gente, porque seria injusto até com a gente, mas pessoas em geral começaram a colocar Sérgio Pérez como candidato ao título de 2022, desde então, eu acho que dá para contar nos dedos os bons momentos que ele teve. Não estou nem falando de corridas, momentos. Quanto de pressão tem nessa história toda, hein? Cara, eu acho que é isso que acontece mesmo, porque enfim, entrou na cabeça, e eu acho que entrou na cabeça do próprio Pérez também, de que essa briga existia, de que essa briga era possível. Então, acho que não foi só um devaneio de pessoas que acompanham assim, mas também foi um pensamento que acabou se instalando na mente dele, né? Não que o Verstappen tenha considerado isso em algum momento. Mas acho que são duas coisas, esse ponto da pressão, né? Acho que tem dois pontos de vista diferentes, né, em relação a essa corrida da Bélgica. Por um lado, falando especificamente desse final de semana, por um lado, eu acho que é inadmissível a pressão ter influenciado no resultado dele, porque a partir do momento que ele tem o companheiro dele largando abaixo do 10º, e isso vale para o Sainz também, a partir do momento que eles têm o companheiro deles, que é o principal da equipe, largando abaixo do 10º lugar, isso tem que ser encarado como uma oportunidade e não com uma pressão de performar num grid em que você tem um carro muito acima da concorrência. Na classificação, o Pérez fica um pouco menos de 2 décimos atrás do Carlos Sainz, e o terceiro é o Alonso, que está 1 segundo atrás do Sainz. A diferença é muito grande. Então, assim, a pressão não pode entrar em jogo nesse momento, porque era uma corrida de dois carros, né? É o Pérez contra o Sainz, e o Verstappen e o Leclerc subindo lá do fundo. Então largou mal, já começou a corrida. Se você observar a largada, comparar a largada do Pérez, que saiu em segundo, e com a do Verstappen, que saiu embolado lá em 13º lugar, é uma coisa surreal. O Verstappen pegou acho que 5 posições na largada, né? No safety car ele estava em 8º já. Então a diferença é surreal e são patamares completamente diferentes. E quem botou essa ideia na cabeça do Pérez acabou cometendo um grande erro, porque prejudicou a própria atuação dele. Então, assim, opinando em relação a isso, eu acho que a pressão na Bélgica, especificamente, não deveria ter influenciado, não sei se influenciou no desempenho dele, mas se influenciou, e eu sou chefe da Red Bull, para mim é inadmissível. Só que essa conversa de briga pelo título, de disputa com o Verstappen, aí eu acho que fez diferença sim, acho que entrou sim na cabeça dele, porque a queda é grande, né? A queda é acentuada, é perceptível, né? Desde então o Pérez deu uma baixada no ritmo, e eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas se tiver, acho que a Red Bull também tem um pouquinho de culpa aí em não deixar claro, né, que o objetivo é o Verstappen ser campeão, porque é o único piloto dos dois que reúne condições para isso. Eu tenho essa impressão também, JP. Também fiquei com essa impressão de que a parada da disputa pelo título deu uma mexida com as estruturas ali dentro. Ô Gabo, concordamos aqui, acho que todos, em isentar o Sainz nesse GP da Bélgica.
Tanto que quando os leitores forem ver o nosso ranking GP, vão ver que o Carlos Sainz não foi agredido pelas minhas notas, nem pelas notas de Gabriel Carvalho, nem de Pedro Henrique Marum. Sérgio Pérez talvez tenha sido. O Gabo, mas olhando para o Sainz, falando da temporada como um todo, você acha que é uma temporada decepcionante? E a segunda parte da pergunta, a gente vem falando há algumas semanas que o Sainz tem melhorado. A gente ainda nota essa melhora em relação ao começo do campeonato? Eu ainda acho que eu acho que assim, é decepcionante a temporada do Sainz se a gente olhar em perspectiva do que ele fez em 2021, de como ele terminou o ano à frente do Leclerc, terminou o ano à frente do Norris, que foi um cara que foi a grande sensação daquele ano por tudo que ele fez até o GP da Rússia e tudo mais. Então acho que a gente esperava um Sainz mais combativo e mais presente nas brigas por vitórias, né? Então é decepcionante olhando em perspectiva. Algumas corridas dele foram decepcionantes também, mas eu acho que tem o fator Ferrari que acaba segurando um pouco dele também, né? Tanto das questões de confiabilidade, né, algumas e estratégia que acho que impedem ele de estar um pouco mais, eu não um pouco mais à frente, mas um pouco mais de pontos acumulados, né? Então acho que isso que prejudica a temporada do Sainz até aqui. Então eu acho que é decepcionante olhando por essa perspectiva, mas eu ainda acho que o Sainz de hoje está um pouco melhor do que ele estava no começo da temporada, né? Especialmente aquela sequência que ele tem, né, de Austrália e Emília-Romanha, que passaram umas impressões bem ruins, e para mim ele recuperou bem disso, conseguiu uma boa vitória na Inglaterra. Não sei se ele vence de novo esse ano, mas eu acho que sim, essa melhora dele ainda está acontecendo. Eu acho que ele está um nível um pouco melhor do que ele começou o ano. Para você, JP, o Sainz melhorou em relação ao começo do ano e em geral, decepciona? Eu acho que melhorou sim. Acho que o Sainz passou a ser aquilo que ele estava sendo no ano passado mesmo, né? Um piloto mais regular, um piloto que faz aquilo que é possível fazer, né? Assim como foi na Bélgica, em que ele acaba vencendo, não fez uma pole, não fez uma volta nada demais, mas mesmo assim acabou cravando a pole em cima do Pérez, e durante a corrida, como a gente falou, na nossa opinião aqui, né? Fez o que foi possível para chegar ali no terceiro lugar, para se manter dentro do pódio. Eu acho que ele está dentro daquilo que ele fez no ano passado, né, dentro daquele piloto regular e somador de pontos que a Ferrari esperava dele, né? Eu sempre comento que ele, enfim, bateu o Leclerc no campeonato do ano passado, mas tem algumas coisas que precisam ser consideradas nessa história também, né? Como o fato de que ele só passou o Leclerc na reta final do campeonato e o Leclerc sofreu com abandonos enquanto ele não. Então, acho que só naquela corrida de Mônaco, mesmo que o Leclerc perdesse a pole, só com a pontuação naquela corrida, ele já terminaria à frente do Sainz na classificação final. Então, eu vejo os dois pilotos da Ferrari bem diferentes e complementares, né? Eu vejo o Leclerc como um piloto genial, capaz de brigar pelo título mundial, para mim, o melhor classificador da Fórmula 1, e o Sainz, um cara resistente, um cara confiável, que não estava sendo assim no início do ano, né? Talvez tenha sofrido um pouco dessa síndrome de Pérez, entrou achando que ia brigar com o Leclerc pelo título, entrou focado nisso e se pressionando em chegar no nível de um piloto que é alguns décimos de segundo mais rápido do que ele. Isso pode ter atrapalhado muito, né? E agora, com um pouco mais centrado, depois de... Acho curioso também o Sainz ter essa melhora depois de o Leclerc também sofrer, né, com problemas no motor e problemas de acidente. Então, não acho que isso seja por acaso, e vejo ele num caminho de retomada para o que ele era no ano passado, mesmo piloto regular, consistente, que a Ferrari pode confiar. E a temporada do Pérez, Gabo, ela é decepcionante? E aí eu faço a inversão da pergunta. A gente nota uma piora em relação ao Pérez do começo da temporada? Eu não acho decepcionante, até porque tem tudo para ser a melhor colocação final do Pérez em qualquer campeonato na carreira dele, né? Eu acho que o Pérez ele é um cara que ele é regular, ele não é brilhante, mas ele é regular, então ele vai chegar no pódio sempre que ele pode. Ele tem uma equipe que não faz a mesma quantidade de besteira que a Ferrari faz, então isso beneficia muito ele. Então é aquilo, não necessariamente o Pérez vai ter grandes apresentações sempre e tudo mais, mas eu acho que é um cara que ele faz a parte dele, né? Eu acho que tá errado quem esperou em algum momento que o Pérez fosse virar um cara que ia brigar pelo título assim do nada, até porque se o Pérez fosse um piloto para brigar por título, ele não teria ficado tanto tempo escanteado na Force India, na Racing Point, assim. Eu sempre falo, o Pérez é um ótimo piloto, um piloto que tem uma trajetória muito bacana na Fórmula 1, e tá tudo bem ele não ser um cara que vai brigar por título ou qualquer coisa assim. Até porque se ele fosse, ele teria saído
do pelotão intermediário antes, né? Eu acho que, assim, a decepção é por quem espera qualquer coisa seja, assim, grandiosa dele, como não é o caso, não acho que ele não é um piloto de elite, não é um piloto que ele vai brigar por títulos, eu espero só a regularidade que ele vem mostrando até aqui, e acho que dependendo das atuações dele, pode terminar com um vice-campeonato que soaria até improvável, né, se a gente pensasse um tempo atrás. Você concorda, JP? E pergunto mais. Talvez a gente ache a temporada do Sainz mais decepcionante que do Pérez porque a gente esperava mais coisa do Sainz do que esperava do Pérez? Então, eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que a temporada do Pérez tá longe de ser decepcionante, né? Trouxe uma vitória para a Red Bull, soma pontos regularmente. Eu acho que é isso que se espera dele. Acho que é exatamente o que o Gabo falou. Quem espera a mais dele que precisa reajustar suas expectativas, porque é um piloto regular, não é? Tá longe de ser um mau piloto, de ser lento, né? É um piloto regular. Somava pontos com frequência quando pilotava pela Racing Point, conseguia pontos pela Force Indy. Mas qualquer pessoa que tenha esperado que ele fosse chegar na Red Bull pronto para bater de frente com o Verstappen, pronto para brigar por esse título, realmente contra o próprio Leclerc também, com o carro da Ferrari, mesmo com todos os problemas. Enfim, acho que essa expectativa está um pouco acima do que ele pode realizar, mas sobre a temporada dele, eu acho que ele faz o que é possível. Eu acho que ele faz o que, pelo menos pensando no que eu espero do Pérez, é isso. É basicamente o que ele consegue fazer mesmo. Está aproveitando, né, os erros, inclusive, da Ferrari para ganhar posições no campeonato. Já é o vice-líder do campeonato. Acho que vai chegar num ponto daqui a algumas corridas em que a Red Bull, o Verstappen vai estar tão na frente do Leclerc na briga pelo campeonato que a Red Bull vai passar a tentar fazer o Pérez garantir esse segundo lugar, porque realmente a briga não existe mais, ela está muito a favor do Verstappen. Eu acho que isso vai se tornar um ponto da Fórmula 1 a partir, né, das próximas corridas, daqui a algumas corridas, né, quando essa disputa pelo título estiver até mais encaminhada do que já está. Mas sobre a temporada dele, não acho nem um pouco decepcionante. Eu acho que é isso mesmo que o Pérez foi fazer na Red Bull, foi fazer aquilo que os outros dois companheiros do Verstappen não estavam conseguindo fazer, né? O Albon e o Gasly antes dele, e quer somar pontos, quer ajudar a equipe no Mundial de Construtores, porque para ser campeão do Mundial de Pilotos ele já tem. Muito bem, muito bem. Ô Gabo, você que é um especialista em fatos antigos, em boas memórias da categoria, foi a primeira fila mais feia da história da Fórmula 1 pelo cenário que se formou no sábado? Ou você tem mais exemplos de poles e segundos lugares feios, assim? Assim, o GP do Japão de 2005 teve uma primeira fila Ralf Schumacher e Jenson Button, né? O Ralf Schumacher de Toyota e Jenson Button de BAR. Acho que essa é mais, claro, teve o contexto da chuva na classificação e tal. Assim, acho que a galera a posteridade não vai lembrar, talvez, dessa primeira fila Sainz e Pérez como a mais feia da história, né? Eu acho que a disputa, a classificação em si, ela foi bem ruim de se assistir, porque a Fórmula 1 ela não tem um projeto, não tem um formato diferente para quando rolam múltiplas punições, né? Então, acontece esse tipo de coisa, né? Não sei até que ponto poderiam introduzir isso no regulamento, né? De tipo, se 5 pilotos receberem punições de mais de 20 lugares, então, sei lá, não precisa ter o Q1, poderiam fazer alguma coisa assim, tipo, e os caras largam baseando na ordem do campeonato, poderia ser algo assim, sabe? Mas, enfim, acabou sendo chato porque os caras não deram uma grande volta ou coisa parecida, então por isso que ficou feio, mas acho que a posteridade não vai lembrar de como pior a primeira fila da história, mas enfim, eu lembro dessa, tipo Ralf Schumacher e Jenson Button, e naquela época que tinha aquela classificação da volta lançada, né? Então teve também um Nick Heidfeld e Kimi Raikkonen, o Nick Heidfeld com uma Williams já meio capenga. Respeito. Teve, enfim, o GP dos Estados Unidos de 2005, né? Acho que tem a primeira fila mais feia da história, porque não tinha carro na primeira fila. Isso. Acho que essa foi a pior. Essa foi a pior. O JP, essa do GP dos Estados Unidos realmente me pegou no contrapé. Não tenho muitos argumentos para rejeitá-la. E para você, tá entre as piores, assim, pelo contexto todo, pelo que foi a volta da pole, pelo que não foi a volta do Pérez? Foi muito ruim, foi muito feio. Me lembrou alguma coisa que acontecia no meu colégio antigamente, que alguns alunos eles eram aprovados antes de fazer a prova, né? Aí
na hora de fazer a prova, fazia de qualquer jeito, não estava nem aí porque não precisava mais de nota. Parecia isso, parecia que eles já sabiam que eu ficar em primeiro e segundo, porque os outros carros não oferecem resistência em relação a isso, e foi assim, para mim é bizarro mesmo, porque foi o que eu falei no início, se eu fosse um desses segundões, esse GP da Bélgica seria a oportunidade da vida de tentar alguma coisa, né, aproveitando Verstappen e Leclerc lá no fundo. O Leclerc, inclusive, sem possibilidade de brigar pela vitória, né? O Leclerc deu para ver que ia ser muito difícil para ele tentar brigar até mesmo por um pódio, ainda que o Verstappen fosse o cara mais rápido e muito dificilmente desse para segurar o Verstappen, mas é isso. Eu acho que a classificação de sábado, eu não gostei da corrida de domingo, achei a corrida bem fraca, mas a classificação ela foi muito, muito lamentável. Assim, acho que foram dois pilotos que não tentaram, eles deram a volta e foi isso. Não rolou um esforço importante. A última volta do pole, a última volta do Carlos Sainz, ele chega a fazer setores amarelos, realmente não tem explicação a não ser o fato de que eles não acreditaram ter concorrência e fizeram a volta da forma que dava ali, longe das condições ideais. A última volta foi com 3 setores amarelos e com ele passando a roda na brita umas 4 vezes. Foi uma linda volta. Isso aí é inacreditável. Foi um momento meio constrangedor mesmo, essa classificação. Eu acho que o Gabo lembrou bem também. Os punidos também afetaram muito isso, porque no Q1 não caiu ninguém que estava punido. Assim, todo mundo já a gente chegou no Q2 com, sei lá, 7 pilotos brigando pela pole. Então é uma coisa meio bizarra mesmo. O Gabo, a gente olhava para o grid no sábado, e aí até o que você já falou no começo do programa, né? E boa parte de nós já cravava que o Verstappen venceria mesmo largando em 14º, né? No caso era 15º ainda, porque a gente não sabia que ia dar problema no Tsunoda. Quanto isso diz sobre o Verstappen, essa fase absurda que ele tá, mas também quanto que isso diz sobre o Sainz e o Pérez e a Ferrari? Não tinha colocado a Ferrari no roteiro, mas a Ferrari também. Acho que diz sobre o Verstappen que é um piloto que ele exala tamanha superioridade na Fórmula 1 de hoje, que absolutamente toda corrida você vai considerá-lo como favorito, né? Então até o motor dele não estourar e até ele não pegar algum pedaço de AlphaTauri no meio do caminho, você vai considerar o Verstappen como favorito para qualquer coisa. Então acho que esse é o status que ele pega hoje. Ele é o único piloto nota 10 hoje da Fórmula 1, né? E enfim, o Hamilton não faz uma temporada nota 10 e não tem um carro que dê condições dele ser nota 10, então ele vai ficar um pouco mais atrás nessa briga. E aí do lado da Ferrari você tem um Leclerc que, enfim, talvez o que mais esteja próximo do seu 10, mas que não, enfim, vai ter 500 outros fatores que vão colocar ele para trás. E Pérez e Sainz, que são nesse contexto, um contexto competitivo de carros vencedores e tudo mais, são pilotos nota 7 que no máximo vão ter um dia de nota 9, né? Então, e não foi o dia de nenhum deles, né? Nenhum dos dois foi nota 9 na Bélgica, então acho que isso que diz muito sobre eles. A Ferrari é aquilo, né? Uma equipe que parece incapaz de acertar nas coisas mais fáceis e consegue tornar tudo muito mais fácil para a Red Bull, né? Eles estendem o tapete para a Red Bull e fica tudo mais tranquilo por lá. E aí, JP, nessa divisão de culpa por um Verstappen favorito mesmo saindo lá do Deus me livre, como diria o nosso querido Galvão Bueno, quanto que tem de Sainz, de Pérez, do próprio Verstappen na Ferrari? Eu acho que em relação às equipes, né, é uma notícia bem preocupante, né? Porque em relação às equipes, não, em relação à Ferrari, né, especificamente, é uma notícia muito preocupante, porque por mais que o Verstappen já tenha exercido a superioridade ao longo dessa temporada, o que a gente viu na Bélgica, né, o que a gente viu o carro da Red Bull fazer na Bélgica foi inédito nesse 2022, né? Foi uma superioridade muito grande. Foi uma coisa muito grande mesmo, assim. Os carros não ofereciam nenhum. O Verstappen ia cortando pelo pelotão, não tinha resistência. Era o carro mais rápido, era o piloto mais rápido. E realmente é um baque forte para a Ferrari. Se ela for imaginar, a gente vai ver Holanda na semana que vem, né, que já é um circuito um pouco mais travado, bem mais travado, né, na verdade. E depois tem a Itália, que de novo volta, né, os carros, né, para um circuito de pouquíssima exigência aerodinâmica. Os carros vão, né, assim como a Bélgica, em que os carros foram muito importante a sua velocidade de reta, a Red Bull sobrou nisso, então eu acho que é um baque forte, assim, é uma notícia bem preocupante,
porque é uma distância. No momento que o Verstappen já tinha 80 pontos de vantagem na liderança, a Red Bull apareceu, né, com um conjunto muito superior, a única equipe que pode bater, é realmente bem preocupante para esportivamente falando, né? E entre os pilotos, o Verstappen eu acho que deu só mais uma amostra de que realmente 2022 ele é imbatível, é muito difícil. Os outros pilotos vão precisar de uma junção de fatores para conseguir vencer ele, né? Para conseguir bater de frente. Acho que pouquíssimos estão nesse nível na Fórmula 1 atual. Acho que o Leclerc teria essa possibilidade sim, mas enfim, como o Gabo disse, né, parece que tem 50 fatores que acabam impedindo que ele consiga fazer isso. A gente viu na Áustria, por exemplo, que a Ferrari tinha um carro competitivo. A gente viu o Leclerc deixando o Verstappen para trás 3 vezes, né, na pista. Então, a gente sabe que a disputa dá para existir, né? Os próprios pilotos da Mercedes, né, se tivessem um carro, os dois, eu digo, não só o Hamilton, mas o Russell também, né? Porque eu vejo um George Russell bem diferente nesse 2022. Acho que é um cara que, se tivesse um carro em condições de disputar com o Verstappen, é um cara que levaria problemas também. Mas na situação, no cenário atual da Fórmula 1, o Verstappen, com o conjunto que ele tem, e levando em consideração também que o companheiro de equipe está bem abaixo, é um cara imbatível. Eu acho que foi só mais uma amostra de que esse título 2022 já tem dono há algum tempo, e que os outros pilotos vão precisar suar muito, mas muito mesmo, né, para impedir que o Verstappen não abra um período de dominância aí na Fórmula 1, porque isso é um risco real. Também acho. Ô, Gabo, vamos lá. Se você fosse o Gabriele Ferrari, né, fizesse parte aí da alta cúpula da Ferrari, você manteria o Sainz pelos próximos anos? Por quanto tempo ainda? E até aproveitando essa pergunta, né, para fazer um comentário. No começo do ano, a gente ouviu muita gente indignada que manteriam o Sainz e não dariam uma chance para o Mick Schumacher. E agora a gente sabe que o Mick Schumacher sequer vai ficar no grupo Ferrari para o ano que vem. Assim, eu manteria o Sainz, sim, por alguns anos, não sei quantos. Ainda é um piloto jovem, né? Tem menos de 30 anos, vai fazer 28 agora em setembro, se eu não me engano. É um cara que, enfim, ele vem há algum tempo na Fórmula 1 desempenhando em altíssimo nível, desde a época da McLaren, a gente já viu isso. Não acho que, assim, é 100% frustrante, e a galera às vezes fala, né, dessa questão de piloto e tudo mais, é porque tem aquela coisa do melhor piloto sempre é o próximo, né? Mas não teria por quem a Ferrari substituir ele no momento. Eu acho que ele é um piloto confiável o suficiente para ser um segundão, um bom coadjuvante para estar ali junto do Leclerc. Então, eu manteria sim o Sainz por alguns anos, até surgir algum fenômeno do mesmo nível do Leclerc nas categorias de base. A gente sabe que a Ferrari ela faz um investimento maior, né, em pilotos jovens, né? Tanto a Red Bull faz isso também, mas atrás da Red Bull, que já é bastante reconhecida por isso, tem a Ferrari. E no momento não tem nenhuma grande bola da vez, né, que surgiria, que está no horizonte, assim, surgindo como, quem sabe, um futuro grande piloto, né? Então, manteria o Sainz aí, eu acho que por mais uns 3 anos, no mínimo. E você, JP, se você fosse Gianpietri Ferrari e tivesse aí a missão de escolher o companheiro de Leclerc pelos próximos anos, manteria o Sainz? Manteria sim. Acho que qualquer outra opção que a Ferrari tiver no momento não traria os mesmos resultados. Acho que esse é o ponto principal mesmo. O Sainz é um cara, não é um piloto genial, não estou tentando impor isso, mas é um cara confiável sim, e que no início da temporada passou por um período de dificuldade, passou por um período ruim, talvez tenha sonhado com um passo acima do que ele poderia dar, e isso trouxe uma pressão desnecessária para ele, né? Então, não estou eximindo ele dos erros que cometeu, mas todos eles cometem erros, é natural, né? A gente viu o heptacampeão mundial de Fórmula 1 cometer um erro bizarro na primeira curva nesse último final de semana. Então, acho que não existem argumentos para sacar o Sainz nesse momento e exigir. O Sainz está 15 pontos atrás do Leclerc na classificação, não é nenhum abismo, né? Nenhuma diferença absurda, principalmente por um piloto que ganhou 2 das primeiras 4 corridas do campeonato, né? Então, no caso do Leclerc, né? Então, disparou na frente e o Sainz já segurou, já diminuiu essa vantagem. Então, eu manteria assim, até porque a Ferrari vai... Quais seriam as outras opções da Ferrari para o lugar do Sainz, né? Se a gente for olhar, vai levar o Antônio Giovinazzi, né? Enfim,
Não tem o que fazer. Eu acho que o Sainz é a melhor opção mesmo. Inclusive, o Giovinazzi tem sido ventilado na Haas, né? Sei lá, eu acho que 2022 a gente poderia já desapegar um pouco de Antônio Giovinazzi, né, gente? Eu fiquei sabendo que o Giovinazzi bateu na portinha da Ferrari mesmo, bem desesperado, pedindo uma vaga no grid para o ano que vem, porque ele não aguenta mais a Fórmula E. Aí eu não sou capaz de opinar, porque nunca estive no grid de ambas, mas o Giovinazzi não tem sido exatamente um destaque na Fórmula E, né? Também sofre com uma péssima equipe, né? A equipe dele já era a pior do grid, né? E ele realmente não conseguiu se adaptar. A Fórmula E tem aquele lance de você ter que dosar a bateria, né? Você precisa gerenciar a energia dos carros. E o Giovinazzi não conseguia fazer isso com o carro que não conseguia regenerar a bateria, né? O carro da Dragon, o grande problema do carro da Dragon é justamente o que você mais precisa na Fórmula E, a bateria. Então ficou difícil e ele não fez nenhum ponto o campeonato inteiro. Ainda teve algumas cenas bem bizarras, né? Dele batendo no próprio companheiro de equipe, dele ficando quase uma volta atrás do penúltimo. Enfim. O grande problema do carro da Dragon era o carro da Dragon mesmo, né? o Gabo, e se você fosse Helmut Marko, né? Além de que você não estaria aqui nesse podcast, você se recusaria a vir aqui. Você manteria o Pérez pelos próximos anos? Poderia ser o Kaiser Carvalho, no caso, né? Acho que seria mais apropriado. Pode também. Eu manteria, assim, o Pérez por alguns anos, até porque eu acho que o Verstappen é um piloto de um nível tão alto que eu realmente não queria incomodá-lo, né? Então, eu acho que dá para manter o Pérez por mais alguns anos, sim. Acho que menos, né, que o Sainz até, mais 2 tal, mas é que, assim, o Verstappen é muito jovem, né? Ele tem 25 anos de idade. Então, assim, o que eu mais gostaria, se eu fosse aí, o Kaiser Carvalho, se eu fosse o chefe do Verstappen, eu queria dar tudo pro Verstappen não ser desagradado, né? Da mesma forma que o Hamilton não foi desagradado por muito tempo com a presença do Valtteri Bottas por lá. Então, sei lá, eu também, mas só que eu não faria vínculos de longo prazo com o Pérez, né? Assim como a Mercedes fez com o Bottas, eu ficaria dando contratos anuais e avaliando conforme, a não ser que ele caísse no nível, despencasse, aí a gente procuraria outro nome. E só para resgatar levemente o assunto aqui da Ferrari, eu peguei aqui a academia de jovens da Ferrari. A gente tem o Oliver Behrman, que é um piloto que é um monstrinho já, mas é um guri de 17 anos de idade, né? Então, assim, supondo que o Behrman ganhe a Fórmula 3 esse ano, vá para a Fórmula 2, não sei quantos anos ele vai fazer de Fórmula 2, se ele, por exemplo, já ganhar a Fórmula 2 como o Piastri fez, ele vai ter, 19 anos também para preparar para a Fórmula 1. Então, enfim, eu acho que o Behrman é a bola da vez da Ferrari, mas ele ainda tem 17 anos, então ele tem um bom tempo para ele amadurecer e ele ficar pronto para, quem sabe, um dia pintar lá na equipe. Se ele, é claro, ele se desenvolver da forma que a gente imagina que ele vai desenvolver. Inclusive, eu estou para dizer que os dois melhores ativos de Ferrari e Red Bull estão na Fórmula 3 disputando o título desse ano. Oliver Behrman e Isaac Adjar. Veremos nos próximos anos se essa previsão está correta. O JP, se você fosse o Kaiser Nascimento, você manteria também o Pérez e faria como Gabo contratos anuais ou menos mensais, cláusula de produtividade? Bom, a situação da Red Bull já é um pouco diferente da Ferrari, assim, na minha visão. Acho que a Red Bull tem opções, coisa que a Ferrari, né, como o Gabo disse, né, a gente tem o Behrman aí, mas é muito novo, é um piloto. Acho curioso até que essas grandes promessas dessas equipes principais, eles ainda são muito jovens, né? A gente encontra eles nas categorias abaixo da Fórmula 2 e não na Fórmula 2 atual. O próprio Antonelli, né, que está brigando lá na F4 com o Rafa Câmara, que pertence à Mercedes, é um exemplo disso. A Red Bull, a gente ainda tem o Liam Lawson, né, na Fórmula 2, tem feito sim um bom campeonato, fez aí um bom GP da Bélgica, inclusive, mas eu renovaria, eu manteria o Pérez sim, acho que é uma bola de segurança, acho que por um motivo diferente da Ferrari, né? A Ferrari realmente não vejo opções ali para aquele lugar, né? E a Red Bull, por mais que eu também não enxergue ninguém com a capacidade de trazer a consistência do Pérez, existem opções, né, para a equipe. O próprio Gasly, por um determinado momento, é uma opção para a equipe para fazer parte, mas exatamente concordo 100% com o que o Gabo falou. Não faz sentido você trazer um piloto para perturbar a vida do Verstappen, um cara que você sabe que está ali para ser campeão do mundo, né? E um cara que... Aí se você consegue colocar o Pérez e
aumentar essa fatura e levar também o Mundial de Construtores, excelente, né? Até porque o Mundial de Construtores a minha menina de ouro das equipes, né? Porque é onde está o dinheiro. Mas o grande lance é ser campeão no Mundial de Pilotos, e ele já tem um piloto para isso, da mesma forma que não só o Verstappen e não só o Hamilton, mas inclusive até o próprio Schumacher na época de Ferrari, esses grandes campeões hegemônicos, eles têm isso, né? O companheiro de equipe geralmente é alguém que não fica trazendo um monte de dor de cabeça para o piloto principal, e eu acho que o ponto da Red Bull é esse, e eu manteria o Pérez sim. Acho que os dois segundões estão ali, são segundões que fazem jus, né, ao trabalho deles ali de escudeiros de suas equipes. Muito bem, agora a gente vai começar a olhar para outros segundos pilotos, Gabo e JP, talvez não sejam propriamente segundões, né? Não tenham as mesmas características, principalmente do Pérez, acho que mais do que do Sainz em si. Mas outros segundos pilotos, pelo menos pegando pela hierarquia que a gente tem observado nas equipes nesse momento. Olhando para a Mercedes, né, que é a grande equipe da Fórmula 1 ainda, mesmo que esteja num ano apático, Gabo, o Russell é muito melhor que o Sainz e o Pérez? Eu não diria que ele é muito melhor, mas é que ele vive um estágio diferente da carreira dele, né? O Pérez já é um piloto de 31, 32 anos de idade, o Sainz vai fazer 28, e o Russell, se eu não me engano, tem 23 ou 24, né? E é um cara com muito menos experiência que os outros dois, então ele tem muito mais coisas a alcançar na Fórmula 1. Então a promessa, o que a gente enxerga para o Russell, eu sempre falo da questão do teto, o teto do Russell hoje é mais alto. Se ele vai alcançar ou não, isso é uma questão do tempo, da evolução, de como as coisas vão se comportar dentro da Fórmula 1, tal, a ordem de forças e tudo mais. Então, assim, o Russell hoje ele é o mais promissor, eu não diria que ele é muito melhor, ele é o mais promissor, e é a mesma coisa que a gente falava do Sainz no ano passado, né? Porque o Sainz fez um ano muito forte no ano passado, de repente, quando ele tem um carro que é capaz de brigar pelo título, ele não faz um ano tão bom assim. Então, eu não sei como vai ser o Russell quando ele tiver um carro que for para brigar por título. Claro, já fez coisas boas na Williams, que era o pior carro do grid, tá agora com o terceiro carro do grid pegando pódio aqui e ali, o que é muito positivo, já fez uma pole, super positivo também, mas enfim, eu acho que ainda assim, o teto dele é alto, mas ele ainda precisa ser testado em alguns contextos para a gente considerar ele realmente muito melhor que os outros dois. Gabo, enquanto o JP responde isso, prepare um ranking dos segundos aí, tá? Dos 10 que estão no roteiro. Separe os 10 aí em ordem que eu já te chamo. O JP fará o mesmo enquanto o Gabo estiver falando do ranking dele, beleza? E aí, JP, o Russell é muito melhor que os dois? Pô, eu acho o Russell bem melhor. Acho que é um piloto... Concordo muito com o que o Gabo disse na questão do teto. Acho que a visão é essa mesmo. É um piloto de projeção muito superior de curva, né? A curva dele tende a ser muito mais ascendente que a dos outros dois. Mas acho que já no momento, né, tendo condições, ele bateria os outros dois pilotos. Pelo menos levaria um desafio verdadeiro a eles, né? Porque ainda mesmo sendo a única experiência do Russell num carro de ponta, né? Um carro de ponta, entre aspas, né? Porque a Mercedes deixou de ser um carro de ponta na virada do ano. Mas para alguém que esteve na Williams, né, durante toda a sua passagem na Fórmula 1, é um salto gigantesco. Então, acho que o Russell já comeu o pão que o diabo amassou ali na Williams, já, né, sentiu na pele muitas coisas que envolvem você andar no fundo do grid da Fórmula 1, você tem um carro realmente ruim nas mãos, e eu acho que isso trouxe uma capacidade dele de extração do potencial do carro mesmo, e até por isso a gente vê o Russell numa toada, às vezes, superior à do Hamilton, que já está na Mercedes há muitos anos, já vai fazer uma década na Mercedes. Então, no momento, eu vejo o Russell como um piloto, eu vejo ele muito maduro, muito preparado para assumir o posto de alguém que briga lá em cima, e é o piloto dos 20 pilotos do grid, é o piloto que eu mais fico curioso para ver disputando o título, né, na questão da postura, na questão de como seria isso, até porque a gente sabe que disputar o título da Fórmula 1 traz uma pressão muito acima do que ele vive hoje em dia, por exemplo, na Mercedes, em que eles realmente não têm a pressão de disputar com Red Bull e Ferrari mais, porque essa competitividade não existe. Mas é um piloto que eu tenho muita curiosidade de ver brigando lá na frente, porque me passa a impressão de ser um cara muito, muito estratégico, muito consciente do que está fazendo, e ele é capaz de surpresa, né? Ele é capaz de surpreender a gente, já provou isso algumas vezes, fez na Bélgica do ano passado, fez na Hungria esse ano, então eu acho ele superior, consideravelmente superior, assim, bem assim.
Gabo, temos o ranking aí já? Sim, temos já. Então vai do 10º até o primeiro, por favor. Vamos lá. O pior, o 10º tem de ser, né, Nicolas Latifi, não tem como fugir muito disso. Aí a gente está a fase bem complicada, né, porque aí tem Guan Yu Zhu, né, que assim, ainda é um piloto estreante, também é um cara que tem um teto baixo, não vejo ele evoluindo muito dentro da Fórmula 1. Mick Schumacher vem em sequência, acho que deu uma evolução aqui e ali, mas também não um cara que acho um piloto meio descartável por enquanto. Yuki Tsunoda também tá quase de malas prontas aí, né, para sair da Fórmula 1, né, ao ponto até da Red Bull já tá cogitando trazer um piloto de fora, né, para substituí-lo. Lance Stroll também, que, enfim, outro cara de teto baixíssimo e que não vai evoluir muito mais do que ele tá andando agora. O Daniel Ricciardo em quinto, né, que, enfim, é louco pensar nisso, né? Pois é. Enfim, que é o quinto por tudo que tem feito, mas é porque realmente tem gente que é pior que o Ricciardo hoje, né? E aí o Alonso, né, poderia, acho que talvez se estivesse um carro melhor, eu poderia considerá-lo acima disso, mas acho que o quarto hoje é tranquilo. Aí depois Pérez, Sainz e Russell, né? E tudo meio que pelo teto do que cada um pode entregar hoje aqui. Basicamente, então, dá para a gente cravar e corrobora com as respostas de vocês que Ferrari e Red Bull fazem bem em manter seus dois pilotos, porque a gente acabou de ver que o único piloto no ranking do Gabo que está na frente é um piloto da Mercedes, ou seja, não vai sair da Mercedes para ir para a Red Bull e para a Ferrari. Então, e outro breve comentário, o Lance Stroll não está na zona de rebaixamento, ou seja, a Fórmula 1 vive um momento um pouco conturbado, né? Então põe a mão na consciência você aí que realmente acha que a Fórmula 1 é o pináculo do esporte motor e que todos os pilotos lá são melhores do que o restante e o resto do automobilismo são os mendigos do esporte motor. Exato. E aí, JP, temos o seu ranking também? Temos, sim. Vamos lá. Do 10º para o primeiro. Oi? Do pior, né? Bom, Nicolas Latifi, acho que não tem como fugir disso. O Latifi não é só o pior segundão, acho que é o pior dos 20. Difícil defender ele. Coloquei o Joe como segundo ali, segundo pior, porque muito menos sobre o que o Joe tem feito em 2022. Eu dou uma boa colher de chá para pilotos novatos, mas justamente considerando que é um piloto novato que não tem experiência na Fórmula 1 e não tem como ajudar tanto assim ali na missão. Coloquei o Ricardo em oitavo, porque, enfim, acho que não tem muito o que explicar, né? Muito mal demais. À frente do Stroll, que, na minha opinião, é um piloto bem mais fraco, mas que não, enfim, não deixa tanto a desejar, assim como o Ricardo, que tem uma McLaren na mão. Não que a McLaren seja um foguete, mas, enfim, de novo na Bélgica, o cara larga em sexto, em sétimo, chega em 15º, é uma coisa surreal. Tsunoda em sexto, né? Porque, como disse o Gabo, né? Realmente, o pulo que se esperava não aconteceu. Coloquei o Schumacher em quinto e o Alonso na frente, ali como o melhor dos segundões, exceto as três equipes principais, né? Pérez em terceiro, Sainz em segundo e George Russell como o melhor segundão atualmente. Então, mais uma lista aí que corrobora com os comentários que vocês fizeram sobre manter Pérez e Sainz por mais algum tempo. E também nessa lista tivemos, por exemplo, Tsunoda fora da zona de rebaixamento. Isso claramente indica que tem alguns pilotos que estão fazendo hora extra na Fórmula 1. A gente, Sim. Quando tem que elogiar, a gente elogia bastante, mas quando tem que criticar também, me parece que está evidente aí que tem alguns pilotos que realmente não vão entregar. E eu concordo integralmente com o que vocês falaram sobre o Guan Yu Zhu. Também passei a temporada inteira aqui defendendo que eu não vou ficar criticando o desempenho dele esse ano, porque ele é novato, assim como eu evitava fazer com o Tsunoda, menos quando ele ficava batendo toda hora. Mas o fato é que o Guan Yu Zhu tem um teto muito baixo, assim, bem menor que o do Tsunoda, inclusive. O que eu fiquei na dúvida aqui foi o Stroll, né? Eu pensei em botar ele um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, porque, assim, ele tem o mesmo número de pontos do Albon. Então, assim, é uma coisa surreal. A temporada dele é péssima. Ele é muito abaixo, ele é muito abaixo. O Vettel tem 20, ele tem 4. Então, realmente, o Stroll é um grande... O Stroll e o Latifi são dois casos muito grandes de pilotos que não pertencem à Fórmula 1. Sim. O Gabo, para a gente ir para a reta final, né? Na verdade, já é a última pergunta que temos aqui.
O que o Sainz e o Pérez podem fazer para que eles sejam menos criticados? Eu nem falo sobre a gente aqui, tá? Falo mais sobre a opinião pública, né? A galera que acompanha a Fórmula 1 e que sempre critica tanto segundos pilotos. Há alguma margem para eles melhorarem ou vai ser isso para sempre? Acho que o Sainz, acho que ainda há alguma margem para ele entregar algo superior ao que ele entregou em 2022. O Pérez eu vejo que não, e acho que assim, o que eles podem fazer para que eles sejam menos criticados é vencer corridas, né? Tentar serem mais combativos, deixar as vitórias do Verstappen mais difíceis, né? Porque, enfim, a gente vive uma temporada da Fórmula 1 que é um domínio extremo do Verstappen. A gente está correndo o risco da gente ver talvez a pior temporada da Fórmula 1 desde o época do Schumacher, né? Que foi uma temporada que o Schumacher ganhou 12 das 13 primeiras corridas. E porque era o mesmo contexto, né? Você acordava já sabendo que o Schumacher era o grande favorito a vencer. Então, enquanto eles não desafiarem esse favoritismo, a cobrança da opinião pública acho que vai seguir a mesma. E aí, JP, tem alguma coisa que eles possam fazer? Eles podem fazer? Tem potencial para isso? Só antes de responder, essa resposta do Gabo, eu me peguei pensando aqui que se alguém falasse isso para alguém há um ano atrás, de que a temporada de 2022 ia ser uma das menos competitivas da Fórmula 1, a gente ia falar que a pessoa tá... Não, porque a Fórmula 1 está trabalhando no regulamento técnico e que vai... É surreal, né? Agora tem... Eles deixaram de... Agora não tem duas equipes mais disputando ali o topo. Tem uma e as outras tentando ali alcançar o... Enfim, eu acho que tem dois pontos de vista, tem duas coisas que eles podem fazer para levantar essa imagem deles. A primeira, obviamente, é ganhar corridas, né? Vencer corridas, mostrar que pelo menos em alguns momentos, eles conseguem superar seus companheiros de equipe, talvez plantar ali uma dúvida sobre essa competitividade. Não que isso seja sempre benéfico, porque como a gente já falou no programa de hoje, essa vitória do Pérez em Mônaco talvez tenha sido prejudicial para ele no restante da temporada por acreditar que poderia brigar pelo título. E a segunda coisa, eu acho que é fazer o que eles foram contratados para fazer, né? Só que de uma forma talvez mais espetacular, não sei explicar, como o Pérez, por exemplo, segurou o Hamilton em Abu Dhabi no ano passado, ou na Turquia, né? Então, fazer na pista coisas que reflitam no resultado dos seus companheiros de equipe, né? O Pérez propriamente segurar o Leclerc, enquanto o Verstappen se distancia na primeira posição, em uma pista em que a Ferrari esteja bem, né? Em uma pista que a Ferrari ofereça dificuldade, ou o contrário, o Leclerc liderando e o Sainz conseguir dificultar a passagem do Verstappen. Acho que isso eles podem fazer para levantar. Não vão deixar de ser segundões, isso não vai acontecer, nem que eles passem a vencer corridas, a não ser que termine o campeonato muito à frente, o Sainz termine o campeonato bem à frente do Leclerc, coisa que duvido muito que vai acontecer. Não vai deixar de ser segundão. Esse protagonismo não nasce de um ano para o outro. O Verstappen é criado pela Red Bull há anos e anos e anos, subiu da F3 direto para a F1. O Leclerc é a mesma coisa, criado na Ferrari, né, tratado como o futuro da equipe durante muitos anos. O Sainz e o Pérez foram contratados de fora e chegaram ali para potencializar isso. E acho que se eles fizerem o trabalho deles, já vai ser um grande motivo para que esses comentários diminuam e que eles sejam mais valorizados, porque a Fórmula 1 tem muito isso, né? A Fórmula 1 separa um pouco os pilotos, separa muito os pilotos pelo nível, você vê claramente os pilotos que tem ali o algo a mais, né? Então, é normal que muitas vezes esses segundões sejam bastante diminuídos, né? Então, acho que é isso. Ou vencer corridas, ou realmente fazer o trabalho deles, algo como o Pérez fez no ano passado, em Abu Dhabi, principalmente. Acho que seria algo muito importante para mudar esses comentários. Muito bem, amigos, muito bem. Vamos para a despedida aqui de mais uma edição do nosso podcast. A Fórmula 1 encaixa uma tripladinha nos próximos finais de semana e segue já neste domingo, com o GP da Holanda. Como sempre, vocês confiram o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, em que a programação de vídeo continua sem parar, e no seu agregador favorito de podcast, os programas principais vão aparecer por lá. Como é fim de semana de Fórmula 1, temos várias edições do Briefing, tem sexta, sábado e aí no domingo antes e depois da corrida. Siga também o GP2, que é nosso segundo canal no YouTube. Os vídeos em análise estão sempre por lá. Continue com a gente, agradeço muito ao Gabo, ao JP, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, ao Gil, ao Iamin. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau!